Vamos acompanhar as últimas notícias do maior do mundo. A informação desse clássico não tem como ser outra. A súmula do jogo, apitado por Bruno. A confusão teve início, diz o árbitro na súmula, quando o Barbosa deu um soco no jogador Bruno Henrique. Depois de muito empurra-empurra entre todos os jogadores das duas equipes, os seguranças, tanto de Flamengo quanto de Botafogo, conseguiram separar os jogadores e assim a confusão dentro do campo se encerrou. Isso é o resumo que ele faz do que aconteceu no gramado. Daqui a pouco a gente vai entender os cartões que ele aplica no campo de jogo. Aí ele segue. Os jogadores do Botafogo não queriam ir para o vestiário e continuaram a briga, sendo capitaneados pelo jogador Alex Telles, que falava para os seus companheiros: vamos ficar aqui, vamos esperar por eles. Não vamos sair daqui, vocês vão esperar por eles. Vai-se, 3 pontinhos, você não viu o que ele fez? Disse ao árbitro. Aí você não fez nada. E aí, a conclusão de tudo isso no momento em que os atletas do Flamengo chegaram no túnel, os atletas do Botafogo tentaram furar o cordão de isolamento, agindo com muita violência e chegando a agredir os seguranças privados no local. Tudo isso está discriminado na súmula de jogo pelo árbitro da partida. E ele continua dizendo o seguinte: é importante ressaltar que ali no túnel não houve nenhuma reação violenta por parte da equipe do Flamengo. E também é importante falar que todos ou maioria dos jogadores do Botafogo estavam ali tentando furar o bloqueio dos seguranças do Maracanã. Mas os mais violentos eram os jogadores Alexander Barbosa e Alex Telles, da equipe do Botafogo. Essa é a súmula do jogo, ela tem 30 páginas, ela explica toda a confusão. E entre as explicações dadas pelo árbitro, está também o motivo dos 3 cartões vermelhos que ele aplica, né? Então, só para a gente contextualizar, já vamos mostrar as imagens que estão rodando desde ontem, a maioria das pessoas já viu, mas o Barbosa é expulso após o término da partida pelo seguinte: iniciou uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra Bruno Henrique e logo em seguida trocando empurrões de forma assintosa contra o Gerson. O Cleiton é expulso porque após o término da partida ele desfere um soco no rosto do Alexander Barbosa. E o Gerson, também segundo o árbitro, é expulso por trocar empurrões persistentemente de maneira provocativa com o Alexander Barbosa, assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Zinho, vou começar com você. A gente já viu isso antes, infelizmente é uma cultura de que quando começa uma confusão desse tamanho, ninguém quer sair por baixo. E aí não tem só a turma que vai para separar, tem a turma que vai para inflamar também. Acho que na súmula mostra que o Alex Telles foi, infelizmente, um desses caras. O Gerson, ele empurra ali o Barbosa, é o início da tentativa de separação. Mas isso dura muito pouco, né, Zinho? Eu quero te ouvir como ex-jogador, eu quero te ouvir como torcedor, eu quero que você comece a análise, porque infelizmente a gente vai falar de bola já já. Primeiro a gente vai falar da luta livre. Mas isso aí ocupou muito mais espaço na mídia do que o próprio jogo, né? Como eu falei, não foi um grande clássico, né? Mas a gente vai falar disso. Infelizmente, né? Infelizmente, cenas lamentáveis, né? Não é o objetivo, o esporte não é para isso. Me parece o seguinte, né? Quando termina o jogo, o Alexander Barbosa com o Bruno Henrique já deveriam estar trocando palavras ali um com o outro. Durante o jogo tem essa coisa, né? Uma chegada mais forte aqui, um fala uma coisa ali. Há uma troca de ofensas ou de provocações dentro do jogo. Acontece mesmo. Então me parece que quando termina ali, a bola justamente vem para onde está o Bruno Henrique e o Alexander Barbosa e ele dá um primeiro empurrão. E o Bruno Henrique pega a bola e me parece que ele fala algo que revolta o Alexander Barbosa, que automaticamente ele já vem aí, dá um empurrão mesmo, joga ele no chão, me parece que faz um movimento assim, ameaçando como se vai agredir, e vejo o Gerson defendendo seu companheiro. O Gerson empurra o Alexander Barbosa, realmente empurra, a troca de empurrões, ou queria deixar o Alexander Barbosa agredir o Bruno Henrique, ou continuar aquela troca de ofensa. E assim, não tem como, por favor, calma.
Eu já participei muito de momentos como esse. Você está com sangue muito quente, empurra daqui, empurra dali. Não vi o Gerson deferindo soco, agredindo. Eu vi ele tentando empurrar, e aí numa forma mais forte. Aí vai a interpretação do árbitro. O árbitro interpretou que ele empurrou e incitou a confusão. Eu, na minha visão, vejo ele tentando tirar o Barbosa, defendendo o companheiro dele. O outro menino realmente dá um soco. Aí merece a expulsão, entra no tumulto, que está tendo troca de soco ali. O Alexander Barbosa tenta agredir novamente o Bruno Henrique. Assim, não sei se por empurrões expulsaria muito mais gente, mas principalmente o Alexander Barbosa e o Cleiton, esses teve mesmo soco, troca de soco. Então, e aí vem esse relato que o Alex Telles, ele que fez com que o grupo ficasse ali. Aí estão só as testemunhas que estão ali. Eu vi o Alex ele discutindo muito realmente, ele bem alterado, mas também não vi ele dando soco em ninguém. Troca de ofensas ali, houve de muitos os lados. Mas assim, a verdade, Dani, Zupac e Pascoal, passar para vocês, é que é uma tristeza muito grande, um campeonato que está esvaziado. Você viu o número de torcedores que tinha no estádio. Claro, do Flamengo bem maior. Mil, eu acho. A torcida do Flamengo ainda assim vai. Consegue ir. Não sei quantas mil pessoas deram no jogo ontem. Vou ver. Depois você pode passar aí. Mas o número de torcedores do Botafogo bem pequeno. O do Flamengo maior, mas não é o número normal que a gente vê de torcida do Flamengo. Um clássico como esse era para ter lá 50 mil pessoas no mínimo. É o Campeonato Carioca que não está proporcionando isso, a fórmula que foi a disputa, o início desse campeonato, como foi tantos jogos colocados fora do Rio de Janeiro, a opção dos times, claro, para preparar o seu elenco principal, colocar um time alternativo, de garotada. O campeonato, os clássicos foram todos para o final das rodadas, agora que está acontecendo a maioria dos clássicos. Então isso enfraqueceu, o público também não está muito animado, não está muito empolgado. E o Botafogo, essa coisa do emocional, o botafoguense não gosta de falar. Mas me parece também, com essa coisa, quem é o treinador? Aonde está o texto? Ele vem no Brasil? Como é que está sendo esse planejamento? Como é que está sendo essa organização? Tantos jogadores saíram, chegaram poucos. Como é que vai ser? Agora anunciou o Caçapa, né, como interino permanente, que tinha feito um bom trabalho quando ele esteve no Botafogo, 4 jogos só. Mas é um planejamento ruim para um time que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, que é um representante no Super Mundial do Brasil, que vai jogar a Recopa, parece que abandonou tudo isso no primeiro semestre. Então a torcida do Botafogo está triste com isso, e por isso eu apoio a torcida do Botafogo, eu estou com o torcedor do Botafogo, que acaba assim, não vou. Você vê a entrevista que um torcedor deu para Roberta Barroso. Eu estava lá, né? Vim aqui, não sei se vai colocar essa entrevista. Foi cômica, mas uma verdade. O torcedor não sabe o Botafogo que vai ser. E é triste. O Botafogo, o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O Zinho fala de um ponto que eu acho importante da gente observar, que é essa coisa do comando, né? Obviamente, não estou trazendo culpa a ninguém, porque quando existe algo desse tamanho, eu acho que a culpa se divide em muitos lugares, claro, e em muitas esferas. Mas não ter um treinador e o Botafogo não olhar para alguém como uma figura, como é a do Felipe ali, né, tentando separar essa confusão, pode ter feito com que isso se estendesse um pouco mais. E aí eu volto para a súmula. O Alex Telles toma frente, que é um cara de liderança, e fala, não vou sair daqui, a gente vai ficar aqui no túnel esperando para, não sei nem que palavra usar, né, para tocaiar, é uma espécie de emboscada de colégio para os jogadores que estão saindo depois. Então, assim, isso também acaba chamando atenção. Assim, eu não tenho convicção de que se tivesse um técnico seria diferente. Eu acho que é uma herança de rivalidade. Os jogadores do Botafogo perderam a Supercopa para o Flamengo, os jogadores do Botafogo perderam o Clássico de novo para o Flamengo. O Barbosa claramente estava acima do tom, né? Ele já havia se desentendido com o Bruno Henrique no jogo. No segundo tempo, teve uma hora que o Wesley tentou dar uma carretilha, ele chegou junto no Barbosa, Wesley. Né? O Barbosa também chegou junto no Wesley. Então ele estava um tom acima. O Léo Ortiz na entrevista... O Juninho sai da partida depois de uma entrada dele também. E o Léo Ortiz, depois do jogo, na entrevista oficial lá, ele fala, é sempre a mesma pessoa que começa, né? Então, assim, o Barbosa estava acima do tom. E a partir do momento em que você risca o fósforo e joga na gasolina,
você não consegue mais controlar. E aí não tem mais quem estava certo, quem estava... A partir do instante em que começou, você perde o controle. E ninguém conseguiu controlar. Assim, as cenas do campo, elas são horríveis. Agora, as cenas do vestiário, elas são absolutamente caóticas. Para mim, o túnel é pior do que o campo. E eu me lembro, a gente viu no fim do ano passado, antes da final da Libertadores, Galo e Botafogo, no Independência vazio, sem torcida, não foi? Acho que foi sem torcida. Uma briga danada também no Boca do Túnel, de novo envolvendo o time do Botafogo, sabe? Então, assim, tá acima do tom, tá? Então, assim, é muito triste o que a gente viu ontem, de lado a lado. O Cleiton, como o Pascoal falou, o Cleiton poderia ter apagado o Barbosa. Se ele acerta, o Barbosa é forte, mas se ele acerta o soco que ele tentou dar no Barbosa, ele apaga o Barbosa. O Barbosa tenta dar um soco no Bruno, erra, né? Mas assim, chegou a tentativas de soco. O único que acerta é o do Cleiton, mas foram várias tentativas de soco. Mas ainda pegou, mesmo assim, ainda pegou de raspão. Muitas vezes a gente leva pro tom da brincadeira, da chacota. Lógico. Porque é muito triste o que a gente vê. Né? Esses fatos, né, que a gente está repercutindo, está mostrando a todo momento, são fatos absolutamente lamentáveis. Né? Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique pegou a bola e fez gracinha, porque antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Sim. Antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Aí quando a bola chegou, o Bruno Henrique deve ter pegado a bola, ter feito uma gracinha, sabe lá o que o Bruno Henrique falou, aí começou... Mas seja lá o que for, não justifica, né? Senão a gente está partindo para uma sociedade em que a agressão física é justificada. Isso aí é fora do normal. As pessoas estão passando da linha do razoável. Porque, gente, essas coisas assim, jogar futebol na internet, jogar aquele joguinho, as pessoas perdem e ganham, e depois se recuperam no outro mesmo, nos instantes segundos. Só que na vida é diferente. A vida é diferente. O futebol praticado no campo de jogo é diferente das brincadeiras da internet. Não adianta, aí o pessoal, os mais valentes da internet falam muitas coisas, depois ficam com problemas para resolver com a justiça. Esse caso aí vai parar no STJ, vai parar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ver o que vai acontecer. Eu não sei que tipo de punição. Eu acho assim, absurdamente fora de propósito, fora do normal. Fiz uma brincadeira a respeito do soco do Cleiton, né, porque é o meu jeito, né? O Cleiton, se ele pega em cheio, eu vou falar para você, o Barbosa ia chamar Jesus de Genésio. Porque se ele pega aquele cruzadão que ele deu, Jesus, ia encher o Barbosa. Mas aí, aquele negócio, perdeu só um dente e tal, agora vai ter que fazer, vai ter que ir no dentista, aí sobe pro túnel. É segurança, polícia, funcionário. Todo mundo querendo ali, os seguranças do estádio, os seguranças do clube, a polícia militar, ninguém consegue segurar. Precisa ter um freio nisso. Sim. Precisa ter um freio nisso. Gente, ganhar e perder faz parte do jogo, hein? E talvez se encontre numa final de campeonato. Claro. Né? Numa semifinal, eventualmente, pode se encontrar. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América. Né? Pode ter muita coisa. O Botafogo tem ainda a questão de estar entre os quatro, né? Ainda não está efetivamente. Agora, até em cima disso que a gente está comentando aqui, uma coisa me chama a atenção. O Pascoal traz o TJD para a história, né? Vamos ouvir o Léo Ortiz para saber se ele tem algum ponto em relação ao que ele diz ou se é mais um desabafo, porque eu ainda tenho uma dúvida sobre a quantidade de cartões, assim, até pela súmula que a gente olha aqui, o Alex Telles mandou o juiz se ferrar, né? O árbitro não viu, né? O árbitro estava no campo e não tem câmera do VAR no túnel, então foi o delegado do jogo que contou para o árbitro, acho que por isso que ele não dá na hora o cartão ao Alex Telles. A segurança, por causa da treta, a segurança ordenou que o trio de arbitragem, a equipe ficasse no gramado. Sim. E o delegado estava no túnel. E no túnel não tem câmera. Ele pode expulsar o jogador depois do fim da partida. Por exemplo, naquele jogo Botafogo e Galo, o árbitro, acho que era o Luiz Flávio, ele foi no VAR e conseguiu ver no VAR a briga que teve ali no Independência no túnel. Porque ali a câmera pega. No túnel de ontem do Maracanã não tinha imagem do VAR. Sim. Eu acho que como por isso ele não... Por isso que ele não dá na hora o cartão ao Alex Telles. A segurança, por causa da treta, a segurança ordenou que o trio de arbitragem, a equipe ficasse no gramado. Sim. E o delegado estava no túnel. E no túnel não tem câmera. Ele pode expulsar o jogador depois do fim da partida. Por exemplo, naquele jogo Botafogo e Galo,
o árbitro, acho que era o Luiz Flávio, ele foi no VAR e conseguiu ver no VAR a briga que teve ali no Independência no túnel, porque ali a câmera pega. No túnel de ontem do Maracanã não tinha imagem do VAR. Sim. Eu acho que como por isso ele não expulsa o Alex Telles, ele Exato. coloca na súmula depois, porque isso também não está no VAR. Exato. Faz sentido. A reclamação do Léo Ortiz, ela vai para além disso, né? Ela vai para além da confusão, ela se refere ao Barbosa, apesar dele não dizer o nome, mas ele dá a entender que é um jogador que passa impune muitas vezes. Vamos ouvir para a gente debater isso aqui. Eu acho que assim, eu acho que a gente, ano passado, quando a gente foi jogar lá, quando a gente fez o gol, houve provocação do nosso lado, e no fim a gente tomou 4-1, e eles vieram, zoaram, e beleza, a gente saiu, aceitou e segue o jogo. Hoje a gente venceu, como venceu na Supercopa, e eu acredito que não houve mesmo retorno, assim, sendo que a gente nem zoou, né? Acho que tem sempre alguém que todo jogo tenta armar confusão, tenta dar soco sem bola. Vocês veem os lances aparecendo aí, não preciso ficar falando também. Eu não quero falar muito disso, mas eu acho que a briga começou por eles. Acho que a gente não tem que se orgulhar das agressões que aconteceram ali, mas também quando um companheiro nosso está sendo agredido, também a gente às vezes reage em alguns momentos, então a gente vai apoiar todos os nossos companheiros. Muitos com certeza reagiriam da mesma forma e protegeriam um companheiro nosso. Então não posso crucificar nenhum companheiro por alguma agressão ali que aconteceu, mas realmente a gente não pode se orgulhar disso. A gente tem que focar sempre no espetáculo, no jogo bom que a gente fez, no espetáculo que a gente fez, e porque às vezes isso ofusca um pouco o nosso jogo com essas brigas no final. O Léo estava ali porque ele faz o gol, né, Zinho, da vitória do Flamengo e acaba tendo que falar sobre a confusão. Sim. Só para a gente esclarecer aqui, Tetra, antes de passar, acho importante a gente dizer isso, não tem nenhum jogador do Botafogo aqui no nosso clube porque eles não falaram. Inclusive, eles passam na zona mista, quando a Roberta Barroso pede que eles parem para falar, o Gregory, se não me engano, fala, estamos proibidos. Então, os jogadores do Botafogo não se manifestaram publicamente depois da partida. Foi interpelado pela Roberta. Só por isso que, efetivamente, não tem nenhum deles aqui. A gente até mostra a imagem daqui a pouco de novo do Barbosa saíndozinho. Mas o Léo faz ali um desabafo, me parece, no intuito de defender ali os próprios companheiros, falando em reações, e pesa um pouco a mão no Barbosa. Ele é esse jogador que provoca, Sim. Ele é o jogador da chegada dura, mas chega a ficar impune, essa aí é a imagenzinha dos jogadores indo embora sem falar. Ele foi expulso, né? Não está impune. Inclusive vai pegar um ganchinho bom, hein? Vai pegar uns jogos. Porque essas cenas aí, na hora do julgamento, vão aparecer. Com certeza. E para piorar, o VAR não tinha, mas o tribunal vai ter. As imagens do túnel. Tudo que foi proporcionado porque continuaram ali para continuar uma briga generalizada. Então, assim, acho que, infelizmente, para o Botafogo, né, para o time agora, vai perder porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Passou do ponto, às vezes passa do ponto, né? É um cara que é mais líder, xerifão, mas eu acho ele muito bom zagueiro. Falando esportivamente, o jogo dele me agrada muito. E vai prejudicar, porque o Bastos já tá machucado. O Bastos. Os garotos que chegaram aí ainda se ajustando. E o Botafogo num sufoco para tentar chegar à semifinal. O Botafogo vai pegar o Boa Vista no final de semana, fora de casa, lá em Bacaxá. E depois tem o clássico contra o Vasco. Um vai matar o outro. E o Botafogo com mais desfalques. Isso é muito ruim. Olha o que acarreta, né? As atitudes. Agora o cartão Exato. ao Alex Telles. A segurança, por causa da treta, a segurança ordenou que o trio de arbitragem, a equipe, ficasse no gramado. Sim. E o delegado estava no túnel. E no túnel não tem câmera. Ele pode expulsar o jogador depois do fim da partida. Por exemplo, naquele jogo Botafogo e Galo, o árbitro, acho que era o Luiz Flávio, ele foi no VAR e conseguiu ver no VAR a briga que teve ali no Independência no túnel, porque ali a câmera pega. No túnel de ontem do Maracanã não tinha imagem do VAR. Sim. Eu acho que
como Por isso árbitro, ele não expulsa o Alex imagino que Telles, sim, ele exato. coloca na súmula depois, porque isso também não tá no VAR. Exato. Faz sentido. A reclamação do Léo Ortiz, ela vai para além disso, né? Ela vai para além da confusão, ela se refere ao Barbosa, apesar dele não dizer o nome, mas ele dá a entender que é um jogador que passa impune muitas vezes. Vamos ouvir pra gente debater isso aqui. Eu acho que assim, eu acho que a gente, ano passado, quando a gente foi jogar lá, quando a gente fez o gol, houve provocação do nosso lado, e no fim a gente tomou 4-1, e eles vieram e zoaram, e beleza, a gente saiu, aceitou e saiu o jogo. Hoje a gente venceu, como venceu na Supercopa, e eu acredito que não houve mesmo retorno, assim, sendo que a gente nem zoou, né? Acho que tem sempre alguém que... No clássico com Cruzeiro e Atlético, o né? lance reproduzido, não parecido. existem lances iguais, existem lances assemelhados. Esse é um lance semelhante ao do Gabigol, mas não é igual ao do Gabigol, do fim de semana. Dá uma olhada como é que chegou ali o De La Cruz. Eu achei esse pior. Então, são lances semelhantes, sim. Agora, o lance do Barbosa, depois que ele dá um rabo de arraia... No Wesley. O Wesley foi dar uma lambreta, errou a lambreta. Sim. Errou a lambreta. Ele foi dar uma lambreta, errou. E aí, se ele expulsa o Barbosa naquele rabo de arraia que ele deu no rosto do Wesley, estava resolvido o problema. Mas pra pra você você era... o Bruno Henrique vai lá e peita Vai lá ele dar uma ali. peitada. Mas já pra foi. você, assim, acho que o dois Dela lances são- Cruz é pra Pra mim, expulsão, os é dois um lances ponto são de ponto comum. assim. O segundo Os eu dois. daria um amarelo Mas pro esse Barbosa. do É esse Wesley pra lance aí você que ele também? fala, ó. É Ó, esse que o esse Pascoal tá lance aí, falando. ó. Aí, ó. Eu daria um amarelo pro Barbosa. Não expulsaria o Barbosa, mas daria um amarelo. Mas eu vou perguntar uma coisa pra você. Às vezes eu tenho dificuldade de entendimento em algumas coisas, gente. Por quê, Ele não mano? deu nada, porque se ele deu alguma coisa é pênalti. Porque o Wesley tá dentro da área. Olha aqui, ó. Ele não deu nada. Não aconteceu nada. O apitador da partida não viu nada. O Bandeira tá ali na frente do lance e o que ele viu? Nada, niente de più. Como falava meu avô. O que é Pascoal, vou isso, te falar gente? que eu A gente fico chega... assim, A gente chega num ponto que a gente tem que repensar algumas coisas. As pessoas precisam ser mais efetivas. Hoje teve reunião lá na Federação Mineira do Cruzeiro com a Federação Mineira, afastaram o homem do VAR, o Rodolfo Toschi Marques. Esse aí já não vai participar mais do Campeonato Mineiro, já está afastado. Por quê? Porque não falou o que tinha que falar. Agora esse aí vai ficar tudo impune, o Bandeira não viu, o árbitro não viu, isso é um escândalo que a gente está vendo aqui. O do De La Cruz é um escândalo. É um escândalo com o torcedor. Então o De La Cruz está liberado para a cotovelada, liberou geral então. O Barbosa já faz um negócio desse, dentro da área, empurra o cara dentro da área, dá um rabo da raia no cara ali. Está escrito na regra, eu não escrevi a regra. Está escrito tentar ou dar pontapé, está ali escrito, não fui eu que escrevi a regra. Tá muito claro. Olha lá, ó. Gente, eu tô xarope com esses negócios, porque não é possível que os caras não consigam enxergar minimamente o razoável. Às vezes eu passo assim, vejo o jogo e vou dormir nervoso, fico irritado, e aí depois eu vou saber minha irritação. É por causa disso aí, ó. É por causa disso aí. Você dormiu mal essa noite, Claro, Pascoal? eu me irrito com essas coisas, porque o Barbosa, ele é um jogador que gosta muito do confronto físico, e não é proibido no futebol. O confronto físico é permitido no futebol, desde que seja leal, desde que tenha uma paridade, você ombro com ombro. Se você é mais forte, você vai ter uma chegada mais forte, vai poder derrubar o adversário, mas ombro com ombro. Existem outras perspectivas dentro do futebol. O que não pode acontecer é esse tipo de coisa. E o apitador da partida não viu nada. Aliás, acha a súmula dele horrorosa. Ele tem que tipificar os caras, quem é que deu soco, quem não deu. Ele tem que tipificar tudo. A súmula dele está muito nebulosa. Devia estar melhor escrita, melhor redigida. Entendeu? Eu acho esse jogo do Flamengo contra o Botafogo, o jogo já foi ruim. Vou falar algo português, claro, aqui para vocês entenderem. O jogo do Fla-Flu foi em Lisboa e um terror. Esse aqui foi um horror, foi um terror de jogo. 2 jogos ruins do Campeonato Carioca e 2 clássicos envolvendo o Flamengo. O Flamengo ganhou, está na ponta, está sossegado. Mas isso tudo fica muito por conta... Eu sei que a arbitragem brasileira passa... Hoje caiu o presidente da arbitragem também da CBF. O Cineme não é mais o chefe de arbitragem da CBF. Eu sei que a arbitragem precisa de uma reciclagem, os caras mais novos precisam apitar, mas jogo desse tamanho, não pode... Sabe...
Tem os caras mais cascudos para apitar, para segurar a bronca, para poder... o menino vai lá apitar o jogo. Acho que o problema é mais profundo, né? Tem muitos problemas. Tem muitos problemas. Se a gente vai começar a conversar dos problemas, vamos começar do VAR. O VAR de Atari. Quando é que vocês vão contratar um VAR decente? Ou vai ficar no Atari todo jogo com aquela manoplinha para virar para cá, vira para lá, manoplinha para achar se está impedido ou não? Quando é que vocês vão contratar um equipamento necessário para mostrar os ângulos corretamente da possibilidade de impedimento, de falta, ou a possibilidade de pênalti, se a bola entrou e não no gol? A gente tem que cobrar isso das pessoas. Não adianta só trocar o CNM, o doutor Edinaldo. Doutor Edinaldo, não adianta só trocar o CNM, tem que ter um baita equipe, não dá para ser 101 milhões de prêmio para o campeão da Copa do Brasil e contratar um VAR de Atari. Não dá, você precisa ter o VAR de ponta que tem na Inglaterra, que tem na Espanha. Os caras, parou aqui, olha lá, já está marcado, está tudo bonito. Então resolve em 30 segundos, em 20 segundos. Não precisa o Pascoal... Mas às vezes dá confusão também, hein? Às vezes dá, às vezes você tem razão. Não precisa o Pascoal ficar aqui todo dia gritando. Eu vi aí o gol do Haaland aí, demorou um tempinho, torcida vaiando. Demorou. Até na tentativa de melhorar, né? Diga assim. Não, assim, eu entendo, o Pascoal, ele sempre cobra muito isso, é muito bom, né, ter um jornalista que está muito atento a essa coisa do VAR, da arbitragem, isso incomoda muito o Pascoal, incomoda todos nós, os erros, né, tem uns que causa polêmica, porque a gente critica o VAR e critica alguns atos, mas às vezes entre a gente há discordância. Sim. Não há uma unanimidade em alguns lances. Então eu até nessa hora também não cobro uma mão pesada, porque se a gente... Não, para mim foi pênalti. Para o Zupac não foi. Para Dani foi. Para o Pascoal não foi. A gente fica em dúvida. Imagina o cara ali na hora também. Mas tudo bem, eu entendo o Pascoal. Mas eu quero falar o seguinte. Ontem, a culpa não foi do árbitro não, tá? Dos caras brigarem no final. Eu vi algumas pessoas querendo colocar na conta do árbitro, hein? Não estou falando você não, Pascoal. Não estou falando você não. Mas eu, durante o dia, vi alguns comentários. Mas se o árbitro tivesse logo expulsado, se o árbitro tivesse feito isso. Errou. O árbitro, o Bandeirinha e o VAR, De La Cruz tinha que ser, pelo menos chamar no VAR e ver, seria expulso, agrediu sim. Eu estou com o Zupac, não expulsaria o Barbosa por esse lance não. Né? Ali acontece essas coisas assim, não expulsaria por esse lance. Mas você vê que já começa dali essa coisa que o Léo Ortiz falou. Não começou nesse jogo. Sim. Essa rivalidade, essa discussão, não começou nesse jogo. Pelas declarações do Léo Ortiz. Nós fomos lá, perdemos, tomamos 4-1, zoaram a gente e tal, nós aceitamos. Aí agora aqui, ganhamos lá na Supercopa, ganhamos aqui, não aceitou e tal. Então assim, já vem de trás essa discussão, essa briga entre esses jogadores. Então, eu vou colocar na conta deles. Foram eles que entraram já carregados com essa rivalidade e proporcionaram essa cena lamentável no final. Essa briga generalizada ali, isso aí cara, não existe. Você falou, né, Dani? Parece coisa lá do colégio. Vou te pegar lá fora, marcou e pegar tal. Na saída. Aquela coisa de criança ali, de adolescente. Pô, cara, não existe. Agora é ver até que ponto o tribunal vai ser rigoroso, como tem que ser, ou se eles vão amenizar para não esvaziar a fase final do campeonato. Até que ponto o tribunal vai agir pensando no produto, ou se o tribunal vai agir de olho no rigor da lei, porque esses jogadores têm que ser punidos não só com a suspensão automática. O que aconteceu ontem é algo que, no mínimo, tem que servir de exemplo daqui para frente, né? Então, estou de olho para ver qual vai ser o tipo de punição, qual o tipo de rigor que o tribunal vai levar adiante. O tribunal pode requerer as imagens, né? Claro, deve. Que é parte do processo. Especialmente as do túnel. Porque isso é dever de ofício do procurador do tribunal. Sim. Quando ele tem esse acúmulo de imagens e ele tem que ter todas as imagens e escolher as melhores imagens para demonstrar depois na sua acusação, no seu documento para apresentar para o tribunal, de que essas imagens fazem parte de todo esse problema. Tudo isso, e todas essas imagens, o Barbosa está. Em todas as imagens, o Alex Telles está. E aí a gente vai ver. Aí ele expulsou 3. Sim. Perfeito?
E aí vamos ver o que vai acontecer. Às vezes o jogador que não é expulso também é punido pelo tribunal. Porque tem a imagem que mostra o acontecimento. Que me parece que vai aí ser eu o caso vou do fazer Alex Telles, né? Aí eu vou fazer uma segunda avaliação. Esse é o fato do tribunal. Quanto à arbitragem, eu espero que a federação também se posicione. Porque eu não vou dizer, para mim o árbitro errou nesses 2 lances capitais. O lance do De La Cruz, ele errou. Errou. O lance do Barbosa depois, ele errou, na minha interpretação. Ele errou. O jogo... Teve jogo? Só passar a informação. Teve a bola que o Varela salvou em cima da linha, foi o melhor lance do jogo. Nem o gol do Flamengo foi tão bonito como aquele lance. Antes o Varela da gente ir salvou em para cima isso, da só linha. para a gente esclarecer a informação, Pascoal, que o CNM era o comandante da arbitragem da CBF, ele foi demitido e a partir de agora uma comissão internacional vai estar a postos para auxiliar a CBF no olhar para o quesito de arbitragem, né? A gente espera que melhore, que haja pelo menos critério, que é o que a gente cobra há muito tempo. Não, Pascoal, vamos falar de jogo, é só para dar informação para quem está assistindo a gente. Se os daqui não dão conta, uma comissão internacional vai tomar conta do daqui. Eu queria entender, sabe, tem coisas que eu preciso entender. Você for falar de arbitragem... Eu tenho necessidade de entender. Depois eu te mando o link da matéria. Os que estão aqui não estão dando conta de controlar. Aí vai trazer uma comissão internacional para avaliar os acontecimentos. Quem é que vai... É uma comissão internacional para auxiliar a equipe de arbitragem da CBF que não deixa de existir. Mas quem é que é o comandante? Quem que escala quem? Vai ser uma equipe que vai ser um auxílio internacional. Não temos ainda um nome para cobrar especificamente. A escala vem de Depois a gente vai ver. A tendência é dar tudo errado. Deixa eu falar de futebol, homem. Segura esse homem aí, Gustavo Zupac, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Vamos falar do jogo? Não, mas o Pascoal foi certeiro. Ele foi certeiro quando ele falou do Varela, porque assim, o jogo realmente não foi um primor de qualidade técnica, mas talvez do lado rubro-negro, obviamente, que é quem sai vencedor da partida, o ponto de elogio, o ponto a ser olhado, seja a atuação do Varela como lateral esquerdo, né? E pro Varela, assim, do ponto de vista pessoal, momento de superação, né? Ele vive um drama familiar, não tem sido dias fáceis para ele, mas do ponto de vista pessoal sobre o jogo, é um alento, porque assim, ele não vai jogar tão cedo na lateral direita, né? A não ser em revezamento, porque o Wesley tá jogando muito. O Wesley, para mim, fez mais um bom jogo. Ele foi, durante todo o jogo, o lado forte do Flamengo. A válvula de escape do Flamengo era o lado do Wesley, praticamente o tempo inteiro. E do lado esquerdo, o Flamengo tem 2 laterais também que não estavam disponíveis, então ele achou um lugar onde ele pudesse jogar. Claro que não foi um bom jogo, mais uma vez, não foi um bom clássico. O Fla-Flu foi pior. Os clássicos do Campeonato Carioca, que são o que realmente interessa no campeonato, têm sido clássicos ruins, o nível do campeonato está fraco, especialmente se a gente fizer a comparação com o Campeonato Paulista. No passado a gente tinha esse debate, né, que os grandes cariocas estavam melhores do que os grandes paulistas. Esse ano as coisas estão invertidas, os clássicos paulistas estão bons de se acompanhar, os cariocas não. Mas ainda assim achei o Flamengo superior ao Botafogo, achei o Flamengo mais capaz de fazer o que ele queria no jogo, fazer o seu jogo. Teve problema, o Flamengo se impôs durante 2/3 do jogo, mas tinha dificuldade de transformar essa imposição em chance, sabe, em oportunidade real de gol, em finalizar bem, em terminar bem as jogadas. O Flamengo pecou muito nisso, foi fazer o gol numa bola parada. No último terço, o Botafogo cresceu e chegou a ameaçar um pouco o Flamengo com finalizações, mas respondendo a pergunta do nosso nobre diretor, que está aí na tela, sim, para mim de maneira indiscutível, sim, o Flamengo foi melhor do que o Botafogo, o que não quer dizer que o Flamengo tenha feito um grande jogo, só foi, para mim, claramente melhor do que o Botafogo. Acho que talvez a partir das mudanças do segundo tempo o Botafogo cresça na partida, né? O que não quer dizer que tenha sido um excelente jogo, mas acho que dali para frente, Zinho, o Botafogo começa a oferecer mais risco ao Flamengo, né? Eu vou insistir também, obviamente fala do jogo, mas eu vou insistir porque eu acho que a questão do Varela é um ponto de observação do Felipe. Assim, o Felipe parece muito feliz com o que ele conseguiu encontrar desse jogador, que já foi muito criticado pela torcida, né, Tetra? Sim, fica muito marcante porque a grande chance do Botafogo, ele estava ali, não como lateral esquerdo, mas como um segundo goleiro e salvou, né? Se posicionou muito bem, estou brincando, ele como lateral fez o posicionamento correto, a jogada está do lado oposto, o lateral, né, contrário da jogada, tem que fechar mesmo, tem que entrar como um zagueiro, e ele fez esse movimento perfeitamente e foi fundamental.
E quem tem que agradecer muito a ele, tem que dar um beijo nele, é o Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz decide fazendo gol, mas é ele que perde a bola na entrada da área. Ele erra feio, né? Ele é muito técnico, ele é um cara que é diferenciado, né? Com a bola nos pés, um zagueiro que joga de volante e tal, mas às vezes exagera. Desnecessário ele querer sair ali jogando como ele quis sair, proporcionou a roubada de bola do Botafogo, onde sai a jogada pelo lado esquerdo com o cruzamento, e o Varela, se não tá ali, era 1-1. Não tinha como. O Matheus Cunha já tinha ido na bola. Então o Varela, nesse lance, ele fez o grande lance dele no jogo. Porque ofensivamente não é nem a dele, o lado esquerdo. Você vê que ele quase não chegou, não apoiou. Ele fez o feijão com arroz, ficou ali, guardou a posição, né? Não teve sufoco pelo lado dele, porque o Botafogo também com desfalques, né? Não tinha o Arthur que jogaria naquele setor ali. O treinador do Botafogo resolveu começar com 3 volantes, não manteve o sistema de 2 pontas com um meia. Falar nisso, o Savarino ainda não estreou, né? Tá sentindo muita falta do Almada e do Luiz Henrique. O Savarino ali com os companheiros que chegaram, ou o Matheus Martins que está jogando com ele ali também, ainda não rendeu aquele futebol que a gente sabe que tem. O Igor fica na frente muito isolado, sozinho, correndo para tudo que é lugar. Então o Botafogo não funciona ofensivamente. Isso proporcionou ao Danilo fazer um grande jogo, inclusive salva um gol também. Uma bola do Alex Telles, que bate cruzado, e ele salva também. Acho que fez um bom jogo o Danilo. Luiz Araújo tem entrado e quando teve agora a oportunidade de começar jogando, faz um bom jogo. O Juninho, infelizmente, machuca logo no início, mas a grande chance do Flamengo no início é com ele. Uma bola que o Luiz Araújo, né, passa para ele e ele com o John ali, o John vai muito bem, fecha o ângulo, mas um jogo pro nível de Botafogo e Flamengo, bem abaixo do que a gente sabe que pode ser, que esses times têm para render, tecnicamente foi abaixo. A gente pode falar que ainda é um início de temporada, mas a gente está vendo outros clássicos pelo Brasil com um rendimento muito melhor. No Rio de Janeiro ainda não aconteceu isso. A gente vai falar de outros já, né, Pascoal? O Danilo, só para complementar o que o Zinho diz, ele comemora muito a bola que ele tira, mas depois foi mostrado que haveria um impedimento ali, mesmo que a bola entrasse. É uma jogada ensaiada, inclusive, né? Mas ali ele não tinha o que fazer, ele tinha que tirar a bola, não vai esperar o VAR decidir depois. Ele vai lá e tira a bola e resolve o problema. Agora, no lance da jogada ensaiada, muito legal. Arrascaeta, Danilo e... a gente está vendo aqui a jogada, né? Essa é uma jogada que a defesa adversária, a defesa do Botafogo, sequer acompanhou o Danilo. Porque ele sobe livre de marcação. Livre, soltinho no segundo pau. Soltinho, soltar a imagem no gol, você vai ver. O Arrascaeta bate a falta e não é nem uma falta rasante, né? É a bola que faz. A bola ainda vai fazer aquela alça, né? Sim. Para chegar, a bola não vem rasante, ela ainda sobe, ó, quer ver, ó, a bola ainda vai subir um pouquinho, ó, a bola vai subir um pouquinho, ó, para chegar lá, ninguém marcou, e aí, entra o Léo, eu até imagino... O movimento dele confundiu, né? Ó, tem três jogadores... Na hora que vai bater, ele faz uma volta, presta atenção, deve passar de novo. A gente volta o lance e eles saem comemorando justamente com o Felipe Luiz, né? Porque assim, não foi à toa, não foi por acaso. Eles ensaiaram, eles treinaram. Gol de jogada ensaiada. E eu quero. A gente fala do Varela, mas o Varela foi ontem o Varela foi espetacular, gente. Não só porque jogou de lateral esquerdo, se dispôs a jogar de lateral esquerdo, ficou praticamente 10 dias sem treinar, entrou para jogar e salva a bola que seria o gol da equipe do Botafogo. Então, eu só tenho elogios ao Varela. O Flamengo tem 3 ótimos laterais esquerdos, mas os 3 estão fora. Sim. E aí entra o Varela na lateral esquerda, ele que é lateral direito, e faz o que ele fez no jogo de ontem. Fica aqui o meu cumprimento, minha saudação ao Varela, reconhecendo que ele fez um grande jogo. Dá uma olhada nisso aí. O Danilo sobe livre. É o sonho do zagueiro subir livre desse jeito na área. O cara sonha toda noite, estou esperando uma bola, hoje a pessoa, se aquela bola vem limpinha, aí eu boto lá. Exatamente isso. Tem treinador, o Tite gosta muito de fazer isso, aquele treino com sombra, né? Treino fantasma. O treino fantasma, né? E não vai ninguém. Aí o zagueiro vai aqui, ele vai sozinho, cruza lá e tal, é o treino fantasma. Ele fez o que eles ensaiaram. O que eles ensaiaram, ele fez. E o Léo entrou e cumprimentou a bola para dentro do gol. Quanto ao jogo...
achou tão baixo assim? Eu achei ruim. Não achei, eu achei o Fla-Flu muito pior, por exemplo. Eu também achei. A sua escala está decrescente. A questão é que pior para o jogo foi que ele foi durante o Corinthians e Santos, que foi um jogo muito melhor. Então quem acompanhava os dois clássicos ao mesmo tempo viu uma diferença de intensidade, de ritmo, de produção das duas equipes, porque o Botafogo está com problemas para jogar. O Botafogo não conseguiu ontem colocar nem a sua formação básica. Né? O Botafogo, os problemas são tantos, né, nessa transição ainda confusa do que vai ser o Botafogo para 2025, que o Botafogo mudou o sistema. Né? Ontem jogou com Gregory, Marlon e Alan, com o Savarino de 10 e com dupla à frente, né? Com o Igor Jesus fazendo dupla à frente com o Matheus Martins, e isso trava o jogo do Botafogo. Né? E o Botafogo foi um time que tinha mais capacidade para marcar do que para agredir. Então o Botafogo é um time que tem um jogo de transição, ou tinha um jogo de transição muito forte, era um jogo lá e cá o tempo inteiro. Ontem não foi. Ontem, durante boa parte do jogo, especialmente até a metade do segundo tempo, foi um jogo do Flamengo instalado no seu campo de ataque, e o Botafogo tentando encontrar algum mecanismo para sair. E não encontrando, e o jogo não fluindo. Por isso que o Flamengo, na minha visão, foi melhor, mesmo sem ter feito um grande jogo, mas mereceu, para mim, de maneira incontestável a vitória. Vou falar uma coisinha só para você. Pedro, faz falta. Tem tanta bola que passa ali na área do Flamengo, não tem o pé do Pedro para chacoalhar o Barbosa. O Juninho também sai muito cedo, né? Ele toma pancada do Barbosa, o Flamengo inclusive fala que não teve nenhuma lesão grave. A minha análise do Juninho ainda não está completa. Pascoal hoje está impossível. No Juninho eu estou analisando ele. Não tem nenhuma lesão grave, Pascoal. Então você vai poder analisar em breve, mas não quer dizer que necessariamente ele vai jogar contra o Vasco no final de semana, até porque o jogo é sábado à noite, né? É muito próximo a cara do Pascoal. Olha aqui, essa questão que a gente está falando do Botafogo, de ter que mudar seu meio-campo, de ter que colocar ali 3 volantes, talvez tudo isso tenha acelerado uma ação do Botafogo, né? Não é ainda o novo treinador, mas o Leiria voltou à categoria de base e o Cláudio Caçapa é contratado como auxiliar permanente. Está ali escrito, você está vendo no anúncio do próprio Botafogo, e nesse momento é ele quem vai comandar a equipe, enquanto, Pascoal, o Textor busca um novo treinador para a temporada. Eu desejo toda a sorte do mundo para o Cláudio Caçapa. Ele teve um aproveitamento espetacular na primeira passagem, está aí 100% de aproveitamento, nenhum gol sofrido. Então, quando o Castro saiu, né? Espero que ele possa reproduzir esse mesmo trabalho, porque ele não conseguiu reproduzir quando ele voltou para a Europa, para ser treinador solo, né? Quando ele volta para a Europa como treinador solo, ele não consegue reproduzir nem sombra disso aí. Então, eu espero que ele possa chegar bem, que ele possa se apresentar bem e conseguir demonstrar para os jogadores de uma forma geral que tem alguma coisa nova. Esse é um ponto. Elogios ao Cláudio Caçapa. Mas o Textor está demorando demais, né, gente? O Botafogo precisa de um treinador. O assistente técnico pode vir depois. O Botafogo precisa de um técnico. O Botafogo precisa se reforçar. O Botafogo precisa contratar. O Botafogo precisa melhorar o banco de reservas. O Botafogo precisa melhorar o time. Não tem ninguém que faça as funções dos jogadores que saíram. Então o Botafogo precisa melhorar. Para o Botafogo ser o Botafogo, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o Botafogo tem que contratar, tem que melhorar. Eu acho que o Textor não precisa de ouvir de alguém isso. Mas ele está tentando, Pascoal. Está tentando como? Cadê o treinador? Mas nós vamos para março. Ele já tentou contratar e ele não conseguiu. Mas o Textor está no... Parece até que ele é funcionário público brasileiro. Porque ele só vai começar a trabalhar depois do Carnaval. Tem que contratar certo. Mas vai ser eliminado do Campeonato Carioca. Dane-se, não tem nenhum problema. Faz nenhuma diferença o que vai acontecer no Campeonato Carioca. Por isso que eu achei interessante... Eu acho que, assim, o Campeonato Carioca é o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca... Diferença. Sim, é bom para quem ganha. Para quem perde dá B.O. Botafogo não tem que pensar nisso. Botafogo tem que pensar em quem é o técnico ideal para ele e tentar contratar. Ele já tentou e não conseguiu. Então ele está tentando encontrar outros nomes. Eu achei interessante trazer o Caçapa agora, porque dá mais estabilidade para esse processo. O Botafogo não tem que apressar a busca por um técnico porque perdeu a Supercopa ou porque perdeu o clássico do Campeonato Carioca. O Botafogo tem que encontrar o mais rápido possível, concordo, o seu técnico ideal.
e não acelerar porque está perdendo o jogo. O fato do Caçapa chegar dá uma estabilidade. E eu acho importante ter um cara como o Caçapa, porque, infelizmente, para o Botafogo está trocando bastante de técnico. Sim. E nessas trocas é importante ter alguém do clube para trabalhar nesse período, né? E não ficar, uma hora é o Fábio Matias, aí outra hora é o Leiria agora, aí puxa o técnico da base, aí era o Lúcio Flávio. O Caçapa é um cara do Textor, que enquanto o Botafogo não tiver técnico, ou quando o outro técnico sair, ele é um cara que vai tocar o processo. Essa imagem é da primeira passagem dele, porque tá com o Lúcio Flávio ali, que não tá mais lá, né? E assim, o Botafogo, pro lugar do Luiz Henrique, o Botafogo contratou. Eu acho o Luiz Henrique... que o Arthur machucou, né? Eu acho o Luiz Henrique mais jogador do que o Arthur. Claro. Mas o Botafogo contratou. Pro lugar do Almada, o Botafogo tentou contratar, mas perdeu pro Santos. O Botafogo identificou o Benjamin Rolezer como jogador para atuar naquela função. E o Santos foi lá e contratou. Então, assim, uma coisa é, o Botafogo não está conseguindo trazer. Outra coisa é, o Botafogo está parado. Parado, o Botafogo não está. Para mim tá parado e não tá construindo o que deveria. O Botafogo conversou com o Tite, conversou com o Roberto Mantini, conversou com o André eu Jardim. também conversei com um monte de gente, mas não resolvi nada. Não tá parado. Mas isso não significa nada para um time de futebol. Ué, mas isso não significa nada. Para um time de futebol, isso não significa nada. O Palmeiras está parado no mercado? Não tá. Parado? Se tá. Negociou com o Andrés Pereira, negociou com o Cláudio, quase trouxe o Claudinho, quase trouxe o Andrés. Isso não é parado. Você pode falar, não está conseguindo fechar. Sim. É diferente de estar parado. Porque você tem que criar opções. Não adianta você ter uma opção, se fixar nela e não ter a opção. Você tem que ter um leque de opções. Você tem que ter mais do que uma opção. O Palmeiras tentou contratar agora o Vitor Roque. É isso. Voltou a tentar contratar o Rico. A resposta foi a mesma que tinha na semana passada. A resposta é a mesma. Foi lá no Andréas Pereira, a resposta é a mesma. O Palmeiras botou para o Andréas Pereira 22 milhões de euros. Ele não quis, não quis. Mas aí não quer dizer que o Palmeiras esteja parado. Daqui a pouco a gente vai falar de Inter de Limeira e Palmeiras, mas só para ouvir o Zinho também sobre isso, eu acho que até o viés ele passa a ser outro, Zinho. A partir disso aqui que o Zupa e o Pascoalzinho estão debatendo, né? É assim, por que um time campeão da Libertadores e campeão brasileiro como o Botafogo, ele não está conseguindo ser atraente para esses nomes com quem ele conversa? Acho que de tudo isso, Tetra, a notícia positiva talvez seja o Caçapa é permanente. Então agora você tem pelo menos como absorver o trabalho que vai chegar e dar uma continuidade de linha de raciocínio, já que a gente está falando de um meio campo alterado, para quando tiver uma situação parecida com essa de novo, né? Mas assim, por que esse Botafogo não está sendo atraente? Sim. Sim, é difícil, assim, atraente tinha que ser, porque além de ser o campeão de Libertadores e do Brasil, tem uma SAF com poder financeiro, e a gente viu tantas contratações que vieram para o Botafogo, contratações por valores de Europa. Então, assim, não vejo que seja a parte financeira, porque o Luiz Henrique veio por quanto? O Almada veio por quanto? E assim 22 e 24 milhões de euros. Agora mesmo, contratou o Arthur. Então, assim, acho que atletas, jogadores, a questão de você tem que ter, assim, o valor é alto, você tem que saber, um time que já tem uma base de time titular, você ir no tiro certo, né? Porque os valores são muito altos. Mas o comandante... Eu sei que o Zupac falou, o Campeonato Carioca, se não ganhar, não vai influenciar. O Botafogo, o ano passado, ficou fora da semifinal. E bateu no final do ano campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Nos dois últimos anos. Disputar o Mundial. Mas especificamente o ano passado, que ele ganhou no final. Então, assim, realmente, não ganhar o Carioca, ou se não classificar para a semifinal, quer dizer que a temporada acabou? Não. Agora, que a possibilidade de acontecer novamente o que aconteceu ano passado, eu acho mais difícil. Porque não é toda hora que você vai encontrar o treinador como o Arthur, que chegou, e com contratações, o Arthur, quando chegou novos jogadores. O elenco foi melhorado. Já tinha um elenco que teve um insucesso no ano anterior, perde o título para o Palmeiras. Esse elenco sai algumas peças, mas fica uma base e vem um outro. Monta-se um outro time com esse elenco ali. Então o Arthur tinha um elenco muito bom nas mãos. Hoje o treinador que chegar ainda não tem esse elenco. Ele tem um time
que possivelmente com mais 2 contratações vai formar o time titular. Mas e o elenco? Tem esse elenco hoje porque saíram muitos jogadores que fortaleciam esse grupo do Botafogo. Aí até chegar esses jogadores, até chegar esse treinador, até encaixar isso tudo, eu não sei se vai dar tempo. Principalmente pro Super Mundial. O Mundial tá aí, é um diferencial. daqui a pouco já é junho. Então eu acho que o texto está muito assim, o ano passado deu certo. Eu levei um aqui, botei um interino ali, contratei um ali, tal, e no final ganhamos. Mas não é toda hora, né, gente? Sim. A gente tanto fala de planejamento, de organização. Não pode começar o ano... Assim, tudo bem, o Arthur saiu em dezembro, né? No último jogo do Mundial lá que eles fizeram. Nós estamos falando do restante de dezembro, janeiro, e já estamos na metade de fevereiro. Ah, tentou, não deu certo aqui, não deu certo ali? Então por que não trouxe o Caçapa logo no início? Para dar uma sequência nesse trabalho, Porque que já eu acho que o conhecia esse Botafogo elenco, não já trabalhou com imaginou esse elenco. tanto nãozinho. E não imaginou que o Leiria fosse ter a dificuldade que está tendo de se virar com as peças que tem. pode né? ser. Mas o ideal seria... Mas claro que assim, o ideal aí era vem ter o técnico aquilo... contratado. Isso era o Eu ideal. não gosto não, tá, Zupac? Eu não gosto não. Eu não Ih, vai gosto não, concordar mas com o Pascoal. aí eu vou concordar com o Pascoal. Eu vou até fazer Tá intervalo. demorando demais. Tem que ter um comandante. Isso me Tem dá que uma ter um alegria. comandante, cara. Isso me dá uma alegria. O fala a Zinho toca verdade. num ponto que é muito prudente de observar, né? Não é todo ano que você dá a Não é sorte todo de dia o que Igor tem pão Jesus quente, funcionar e de ter um treinador que consiga encaixar no elenco. Talvez o Botafogo daqui pra frente seja mais próximo do que a gente viu ontem como estrutura de Botafogo, não estou falando de desempenho, do que o que a gente viu no ano passado. Vamos ver qual que é o próximo passo. Eu tenho que fazer um intervalo, porque na volta a gente vai falar do